Entrevistado do dia. Que é uma entrevistada hoje, né? Falando sobre a legislação trabalhista que estabelece que o período de intervalo intra-jornada é de no mínimo 15 minutos para os empregados que trabalham em jornadas contínuas de 4 até 6 horas diárias, de uma até 2 horas para os empregados que têm jornada contínua superior a 6 horas de trabalho. De acordo com dados do painel de estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, o número de novas ações na Justiça relacionadas ao chamado intervalo intrajornada no Amazonas teve uma alta de 33% entre os anos de 2022 e 2023. Em todo o Brasil, a alta foi de 46%, com uma variação de 312 mil processos para 457 mil. No primeiro semestre de 2022, a média nacional foi de 1.500 casos por dia, já no Amazonas foi de 9 casos novos todos os dias. Esse direito, chamado de intervalo intrajornada, tem relação com o tempo mínimo que o trabalhador deve ter obrigatoriamente entre um expediente e outro. Para explicar melhor esse assunto e porque essas disputas vão parar na Justiça, a gente convidou a advogada Karen Vargas, a advogada trabalhista, que está com a gente em vídeo. Bom dia, Karen, tudo bem? Bom dia, doutora Karen. Bom dia. Bom dia, Roseli. Bom dia, Cristóvão. Bom dia, ouvintes da Rádio Rio. É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, tá chovendo, mas a turma demorou para chover, não é isso? Mas a turma reclama mesmo da falta de intervalo, doutora. Que tamanho, qual é a importância que tem essa questão aí para quem milita e até para que virou uma grande demanda, né, na Justiça do Trabalho? E a gente também pergunta, doutora, o que é explicitamente intervalo de intrajornada? Confesso que é a primeira vez que eu ouço falar. Então, o intervalo intrajornada, porque é justamente como tu havia comentado, Cristóvão, entre duas jornadas, entre dois expedientes. Se for, como tu bem disseste na introdução, uma jornada acima de 6 horas, o empregado terá direito a um intervalo de 1 hora, estabelecendo a lei que pode ser de até 2 horas, mesmo caso não tenha um contrato individual, um contrato escrito, ou uma norma coletiva que proíba. Então, esse intervalo pode ser de 1, no máximo de 2 horas. E ele, respondendo a tua pergunta, Roseli, ele é intrajornada porque ele é dentro da jornada, né? Trabalhou, por exemplo, entre as 8 para o meio-dia, quem tem uma jornada de 8 horas, faz o intervalo, volta e continua o restante das 4 horas restantes da sua jornada. E é importante destacar que o intervalo entre a jornada, que é também conhecido como intervalo para refeição ou repouso, ele não é computado, ele não é contado dentro da jornada, ou seja, quem tem uma jornada de 8 horas, vai trabalhar 8 horas e vai usufruir essa 1 hora de intervalo. E ainda a legislação também autoriza que esse intervalo seja até reduzido quando for cabível na jornada de trabalho de 6 horas, quem trabalha acima de 6 horas, a empresa pode reduzir esse intervalo desde que com autorização do Ministério do Trabalho, e tenha refeitório, muito usual, né? A gente vê em grandes empresas terem um refeitório. Então, a empresa pede autorização para o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho validando isso, vendo que tenha um refeitório adequado, pode reduzir esse intervalo, mas também mediante negociação coletiva. Muito bem. Qual é como é que se calcula esse intervalo, hein, doutora? É exatamente isso, como se for a jornada de 6 horas, acima de 6 horas, vai ter direito a 1 hora. Como tu bem disseste, sendo a jornada entre menos de 6 horas, mas
até 4 horas, vai ter 15 minutos de intervalo. E a remuneração, não sei se é isso que eu queria dizer, a remuneração, quando Isso. não usufruído, corresponde a 50% da hora normal. Então, caso o empregado não usufrua, se pleitear na Justiça do Trabalho, vai ser pago como 50% da hora normal. Mas antes da reforma trabalhista, que adveio em 2017, se pagava 1 hora integral, porque entendia-se que antigamente, né, antes da reforma trabalhista, se não usufruiu, seria devida 1 hora integral, mas hoje em dia, a partir da reforma trabalhista que veio em 2017, só tem a indenização de 50%. E uma coisa que é interessante, que tem determinadas categorias, por exemplo, de vigilante, quando não é possível que essa pessoa seja substituída, vigilante noturno, por exemplo, que geralmente trabalha sozinho e não tem a possibilidade de ser rendido, ser substituído, nessa categoria é usual a empresa pagar no holerite, pagar essa hora. Porque aí, se for demandada na Justiça do Trabalho, vai estar lá, indenização do artigo 62, que é uma precaução, mas isso também mediante negociação coletiva, né? Provavelmente a norma coletiva vai autorizar isso, mas é uma forma de dizer, porque o intervalo entre a jornada, esse intervalo para refeição e repouso, é uma questão de saúde, né? Para que o empregado se descanse, almoce, jante, enfim, para poder retornar, né? Então, por isso que se diz que, caso ele não seja usufruído, ele é indenizado, como é o caso que acontece com hora extra, porque tem o direito legítimo do descanso, né? É uma questão de saúde, né? Isso os juízes dizem muito nas decisões, tanto intervalo intra-jornada, para adicional de horas extras, que é uma indenização que a legislação prevê por uma questão de saúde, né? O problema, então, está aí, né, nas ações. É não cumprir e não receber, é isso. Exato, porque geralmente, ou o que é muito corrente, as pessoas dizem assim, não ser desse caso que eu disse, que tenha autorização do Ministério do Trabalho para que tenha uma redução do intervalo para 30 minutos, muito usual em empresas grandes que tenham refeitórios, concedem 30 minutos, mas com autorização do Ministério do Trabalho, com a intervenção do sindicato da categoria envolvida, né, tanto de empregados, mas o que acontece usualmente é que as pessoas dizem, olha, eu teria que usufruir de 1 hora, mas na verdade eu ia almoçar e voltava correndo. E ainda o que é importante também, que é a pré-anotação, que é o seguinte, não necessariamente vai ter nessas grandes empresas como refeitório, nesse caso de refeitório, geralmente tem a catraca que o empregado passa na entrada e na saída. Mas uma pequena empresa que não tenha um controle de ponto, um relógio de ponto, faça uma anotação numa folha de ponto, ela pode marcar lá, pré-anotado, ou seja, presume-se que o empregado tirou 1 hora. E aí, claro, que a anotação o controle da jornada é uma obrigação da empresa, do empregador. Então, o empregado nem sempre vai poder chancelar lá, olha, na verdade, eu não tirei 1 hora, eu tirei 20 minutos, ou 30 minutos, ou 40 minutos. Então, essa é uma grande demanda na Justiça do Trabalho, que o empregado vem e diz, olha, eu deveria ter 1 hora, mas, na verdade, eu sempre tirava 40, 30 minutos. E aí, como o empregador vem e mostra esse cartão com essa pré-anotação que mostra, não, todo dia ele teve 1 hora, aí fica a cargo do empregado rebater esse cartão, geralmente com testemunha, que é o jeito que ele pode comprovar que ele não tirava o intervalo integralmente, não é? Doutora Karen, nós temos uma ouvinte, a Ellen Ferreira, ela está nos ouvindo nesse momento no Porto de Manaus, né, o Porto Central de Manaus. Ela traz uma dúvida aqui se ela pode trabalhar 5 horas seguidas sem intervalo. E dentro, então, dessa jornada de 6 horas,
ela pegaria essa 1 hora que ela teria direito, né? E já iria embora, né? Pelo que deu a entender aqui na missiva dela. Então, ela quer saber se ela pode trabalhar 5 horas seguidas, sem intervalo, e usar essa 1 hora que ela teria direito de, né, desse descanso, ou então até para se alimentar, para as refeições, e encerrar o dia de jornada dela. Não, porque aí, exatamente está te falando, se presumindo que ela trabalhe 6 horas, ela teria direito a 1 hora. 1 hora além dessas 6 horas trabalhadas. Mas se ela 5 horas, ela trabalha menos que 6 horas, então ela teria direito ao intervalo de 15 minutos só. Se ela tem uma jornada menor, porque o intervalo de 1 hora só vai ser para a jornada a partir de 6 horas trabalhadas. Então, por isso, pelo que ele está falando, né, eu também estou imaginando assim, que ela está dizendo que ela trabalha 5 horas e ela está achando que ela tem direito a 1 hora. Não, ela tem direito, ela está nos 15 minutos de intervalo, que a lei vai dizer, quem trabalhe acima de 4 horas, mas menos que 6 horas, vai ter direito aos 15 minutos. Mas mesmo assim, analisando que se considerasse isso, né, tentando pensar nos 15 minutos que ela está dizendo, não tiro e vou embora, né? Não, porque justamente a legislação é claro, esse intervalo é para descanso, é para repouso ou alimentação. Então, hipoteticamente falando, nesse caso, que daqui a amanhã ela venha lá e diga não, porque também a empresa vai dizer, olha, ela tinha os 15 minutos, eu dava, mas ela saía antes. Então, numa eventual demanda trabalhista, a empresa também pode dizer, eu dava, por quê? Porque a empresa vai ter a seu favor um cartão dizendo, eu dei esse intervalo. Então, o objetivo do intervalo, claro que, por exemplo, aqui, né, a gente, quando vai almoçar num shopping, coisa assim, não necessariamente vai estar almoçando, mas eu saio da empresa e fico 1 hora fora, o que eu estiver fazendo, se eu for comprar, se eu for no banco, enfim, o que eu estiver fazendo, o empregador não tem que saber, mas o que interessa é que eu saí e usufruí. Se eu for comprar presente para o filho, se eu for no salão, se eu for... O que eu estiver fazendo nesse meu momento de 1 hora de intervalo, ou até 2, como eu bem disse, que pode ter essa autorização, o empregador não vai interferir. O que interessa é que eu usufrua disso em meu proveito. Não é? Ok. A gente precisa fazer um intervalo rapidinho. Eu queria voltar com as redes sociais e também um outro assunto sobre banco de horas. Exatamente, né? o pessoal está perguntando Como é aqui. que ficou essa regulamentação? Que está todo mundo aqui também perguntando e querendo saber como é que regula isso. Mas é já, depois do intervalo, porque a nossa convidada de hoje é a advogada trabalhista Karen Vargas, falando sobre esse intervalo intrajornada. Obrigado, Roseli. De volta no Jornal da Rios, continuamos com a nossa entrevista do dia. Nossa entrevistada hoje, a doutora Karen Vargas, ela é advogada trabalhista e o cerne do nosso bate-papo hoje é o intervalo intrajornada, não é? Sobre as leis trabalhistas ou a legislação trabalhista. E aqui no Amazonas, né? Como é que está, então, o quadro aqui do nosso estado? Mas a gente saiu, doutora, com dúvidas ainda sobre banco de horas, né? Como bem colocou ali o Cristóvão Nonato. E também a minha dúvida sobre a questão das grávidas, né? As funcionárias que, não só as mulheres, mas as pessoas que gestam também, não é? Então, essa questão aí da legislação trabalhista, na questão dos intervalos, a parada para amamentação também, que durante um tempo aí teve muita preocupação aqui no Brasil, onde as mulheres estavam sendo proibidas, né, de amamentar dentro das empresas, dentro dos locais de trabalho. Isso realmente trouxe uma discussão em nível nacional. Mas vamos falar sobre o banco de horas? Pois não. O banco de horas, ele geralmente ele é previsto em norma coletiva, que é a norma coletiva que vai autorizar, né, a categoria a fazer essa negociação. Ok.
Ok, já é uma regra antiga essa, na verdade, né? Mesmo antes da reforma, ela já estava valendo. Vamos para as redes sociais, então, doutora? Vamos mostrar a sua Pois não. presença aí nas redes Isso. sociais. Onde é que a gente lhe encontra? Nós já estamos no Instagram ou então o LinkedIn, né? Ou então ambos. O Calcine Advogados, deixa eu até Uhum. aqui certinho que eu vou dizer para vocês. Só um pouquinho. Então, A gente está Isso. entrevistando hoje. Calcine Advogados, tudo junto, né? Inclusive, Isso, exatamente. já encontramos Calcine aqui. Advogados. Perfeito. Isso. Então, gente, tem o link. Desculpa né? que eu estava vendo a Paula aqui. Não, tranquilo. Aliás, Ó, tem um tá tomando comentário. café junto com a gente? Ó, tem um comentário aqui da nossa ouvinte, a Andra, né, que tá ligadinha na coisa, ela diz, ó, quando a gente, falando em trabalho, CLT, quando a gente tem um líder bem flexível, o trabalho se torna agradável. Agora, quando você tem um chefe cacique, é bem complicado. Exato. É bem complicado. cacique, né? É um chefe mesmo. É a chefe, o chefe. Roseli, não é líder, né? Porque líder tem É completamente outra diferente. coisa. Vamos lembrar daquelas gestões que a gente já passou? Verdade. Principalmente nessa área de comunicação, quando você faz um material bem complicado, aquelas matérias bem e tal, e termina antes do horário, está liberado, né? Libera antes de terminar o horário. Isso é uma negociação também, pode ser tácito, né? Entre a organização e o empregado, não é isso? Exato. Pode ser, mas acontece que o que tem a jornada, que tenha estabelecido 8 horas, que tenha essa jornada, que eu tenha que bater o cartão, porque também o sair mais cedo tem que ter, quando é o cartão, aquele de antigamente, né, quando é impresso, pode ter justificado do lado. Assim como tem o atraso que marque, olha, chegou atrasado, tem empresas que fazem isso, a justificação da anotação do ponto, porque ele foi lá e bateu a hora e ele justifica do lado, olha, eu apresentei um atestado, que eu estava no médico, ou alguma coisa, né, ou tive outro compromisso, mas ele justifique isso, assim como a saída antecipada, ele também vai colocar, olha, estou saindo porque combinei com o meu gestor. E aí entraria até no que tu disse do banco de horas. Quando tem um banco de horas, isso pode ser contabilizado, mas sendo uma jornada normal, se tu terminares o teu trabalho no teu 15 minutos antes, tu vai ter que esperar para bater para o teu horário normal. Tu até pode bater antes, mas o teu horário de saída já está pré-estabelecido. Doutora Karen, uma das últimas perguntas que nós temos aqui, aliás, o Rodrigo Oliveira já recebeu o link, tá, Rodrigo? Para colocar aí o Instagram da Calcine Advogados, né, da qual também faz parte aí a doutora Karen Vargas. Uma das últimas perguntas, então, é com essa questão do que está lavrado e do que não é lavrado em contrato. Logo, o intervalo precisa estar estabelecido no contrato? Ou pode ser esse acordo no qual o Cristóvão colocou aqui também, que eu já tive, né, a grata satisfação de trabalhar com empresas, que havia uma maturidade muito interessante sobre isso, não precisava estar no contrato, né? Nós já sabíamos, havia um acordo, né, de cavalheiros e damas dentro da empresa e fluía super bem. Então, porque aí a gente também entra na modalidade do contrato, né? Perfeito. Pode ter o acordo verbal, como tu comentasse, pode ser um acordo verbal, que se, né, geralmente doméstico, faz a negociação verbal, ou algum outro tipo de prestação de serviço que esteja previsto. Vai trabalhar 8 horas e vai ter 1 hora. Justamente a lei prevê nesse sentido, ela está dizendo, olha, todo trabalho contínuo que tenha uma duração que exceda 6 horas é obrigatório a concessão de 1 hora. Sendo ele acordo escrito ou acordo verbal, o empregado vai ter esse direito. A lei só vai só vai excepcionar dizendo que, a menos que exista um acordo escrito ou uma norma coletiva
em contrário, ou seja, que diga que não é de 1 hora, como esse exemplo que eu dei, por exemplo, que a empresa consiga autorização do Ministério do Trabalho para conceder um intervalo menor de 30 minutos, porque ela vai disponibilizar um refeitório. Então, a lei só está dizendo, quando não, quando que tenha que ser escrito, a menos que tenha um contrato escrito ou uma norma coletiva, que diga que esse horário que esse intervalo é menor que 1 hora, ou até maior, digamos, porque a lei está dizendo, é no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas. Então, o que não tiver dentro do que está autorizado, aí sim teria que ter o contrato. Mas, usualmente, né, os contratos padrões dizem, tem a jornada de 8 horas, de 6 horas, com 1 hora de intervalo. Ok. Eu acho que ficou bem claro, né? Os comentários aqui dos ouvintes são ótimos, né? Eles fogem do assunto rapidinho para ficar contando histórias e coisa e tal. A gente quer agradecer demais aqui. Eu acho que ficou muito clara a sua entrevista e vamos ver se diminui, né? Tanto atrito assim na justiça, né? Isso é inerente, né, do ser humano, enquanto tiver relação, isso que tu falava antes, né, Roseli, infelizmente sempre vai ter o bom gestor, o bom chefe, o mau chefe, mas aí a gente já entra numa outra pauta, pode ser para um próximo assunto, que é o assédio moral no trabalho, que também é um problema muito grande e muito recorrente, que também bate na porta do judiciário constantemente por inúmeros tipos de manifestações, justamente por chefes, não precisa necessariamente até ser chefe, o próprio colega ou um subordinado com relação ao seu chefe, que também é um grande mal, que gera na maioria, não fosse dizer que na maioria das ações, mas em determinadas categorias sempre é muito recorrente esse pedido, e parece que cada vez aumenta mais em diversos tipos, até mesmo na modalidade telepresencial. Mesmo assim, ainda acontece, infelizmente. Impressionante, realmente impressionante. Brigadíssimo, doutora Karen Vargas. Sucesso aí no seu trabalho, que eu sei que não acaba nem fica pouco. Muito obrigada pela entrevista à Rádio Rios. Muito obrigada, Cristóvão, Roseli, e aos ouvintes, e muito obrigada e desejo um bom dia para todos vocês. Essas entrevistas, né, com relação a direitos são importantes, viu, Roseli? Porque mostram como as pessoas precisam lutar para fazer valer aí seu direito à cidadania, algo muito maior, né? É algo que vai além dessa relação imediata, né? São todos os direitos. Gente, a gente quer registrar aqui também que, para além, né, do atendimento em direitos, né, e advogados, a Calcine Advogados também tem uma assinatura aqui muito interessante de preocupação quanto ao Setembro Amarelo, né, os cuidados necessários do meio ambiente de trabalho. Legal. Isso aí, a entrevistada boa também é que pauta a gente, ó. Né? Então, a questão do assédio moral no ambiente de trabalho, a questão também, infelizmente, da ideação de suicídio também nesse universo, não é? Obrigada, doutora. A gente se encontra em breve. Ok, vamos lá. Muito obrigada. Bom dia para vocês.